Olá, pessoal. Continuando aqui com os sistemas de equações lineares, eu vou resolver agora um exercício guiado. Um problema importante em engenharia estrutural é a gente encontrar forças e reações associadas a uma treliça estaticamente determinada, como o exemplo aqui dessa figura. As forças F1, F2 e F3, elas representam a tensão ou compressão dos membros da treliça. As reações externas H2, V2 e V3 são forças que caracterizam como a treliça interage com a superfície que a suporta. A dobradiça no nó 2, que está aqui, ela pode transmitir tanto forças horizontais como verticais, enquanto o rolete no nó 3 transmite apenas forças verticais. O efeito da carga externa de 1000 libras, que está aqui em cima, é distribuído ao longo dos vários membros da treliça. Esse tipo de estrutura pode ser descrito por um sistema de equações lineares acopladas, e aí os diagramas de força de corpo livre são mostrados a seguir para cada um dos nós. A soma das forças nas direções horizontal e vertical devem ser nulas em cada nó, porque o sistema está em repouso. Então, para o nó 1, o que a gente tem? Eu tenho que a soma das forças horizontais tem que ser igual a zero e a soma das forças verticais também igual a zero. Vou mostrar aqui como que a gente encontra esses valores aqui, né? Essa decomposição das forças. Então, aqui, pessoal, eu tenho o nó 1. Vamos encontrar quais são as forças horizontais e quais são as forças verticais que estão atreladas aqui a esse nó 1, né? Envolvidas aqui no meu nó 1. Então, o que eu tenho aqui? Que a soma, como está em repouso, né? A soma das forças na horizontal tem que ser igual a zero. E a soma na vertical também tem que ser igual a zero. Vamos olhar aqui para a força horizontal primeiro. Então, quais são as forças horizontais que a gente tem? Então, eu tenho aqui o F1H, o F1H. Aí, agora eu tenho quais são as outras forças horizontais? As de decomposição aqui do meu F3 e do meu F1. Então, aqui meu F3, eu vou ter aqui, né? Opa, para cá. O meu F3 vai ser decomposto assim, né? Esse F3 aqui. E eu tenho o lado do F1 também, né? Então, eu tenho aqui a decomposição horizontal e a vertical aqui, que vai ser aqui. Isso, né? Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Vamos olhar para as forças horizontais. Olhando aqui para essa aqui, né, do F3. Então, o que eu tenho aqui? É o meu F3 vezes o cosseno de 60, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui. Estou chamando aqui de X, né? Então, essa força X aqui. Aqui é 90, né? Então, eu vou ter que aqui, cosseno de 60 é o cateto adjacente, né? Que é X, sobre a hipotenusa, que é o F3. Então, meu X é o F3 cosseno de 60. Então, aqui vai ser mais F3 cosseno de 60. E agora eu vou olhar para cá, que eu estou chamando de Y aqui, né? Então, o que eu vou ter aqui? Deixa eu fechar meu triângulo retângulo. Então, eu vou ter que o cosseno de 30, né? Tá aqui, é o Y sobre a hipotenusa, que é o F1. Então, o Y é o F1 cosseno de 30. Só que aqui, minha orientação, né, é para cima é positivo e para a direita é positivo. Como aqui está para a esquerda, então vai ficar menos o F1 cosseno de 30. Isso tudo igual a zero. Então, eu tenho essa força aqui, que é dada, F1H, mais a decomposição na horizontal do F3,
E aqui a decomposição mais a decomposição horizontal do F1, que tem um sinal de negativo, porque está para o lado esquerdo, né? Essa força. E a gente vai fazer uma coisa análoga agora para as forças verticais. Então, a soma das forças verticais tem que ser igual a zero. Então, quais são as forças verticais que a gente tem? Eu vou ter aqui o F1V, que foi dado, né? Aí, agora eu vou olhar. Eu tenho aqui a força vertical da decomposição do meu F1, né? Que eu posso estender para cá, ficando tá na mesma, né? Então, eu chamar aqui de Y tio aqui. Então, o que eu vou ter? Que o seno de 30 é o Y tio sobre a hipotenusa, que é o F1. Então, o Y tio é F1 seno de 30. E daí aqui eu tenho um sinal negativo, né? Porque essa força tá para baixo. Então, vai ficar menos o F1 seno de 30. E agora eu tenho a decomposição vertical também do meu F3. Que tá só um esboço aqui, viu, gente? Aqui tá super torto, mas só para vocês entenderem a ideia. Então, aqui, né, eu tenho esse vetor, posso estender ele para cá, para a gente usar aqui o mesmo triângulo, né? Então, se eu chamar isso aqui, sei lá, de x tio, então vai ficar, desculpa aqui, o seno de 60, né? É o cateto oposto. Sobre a hipotenusa, que no caso aqui é o F3, né? Então, o x tio seria o F3 seno de 60, né? Novamente é negativo, porque tá para baixo, o sentido da força, né? Seno de 60. Isso aqui igual a zero. Então, obtemos, né, as mesmas forças descritas aqui no slide, só a ordem aqui que foi diferente, né? Que eu escrevi de outra forma na lousa, mas são iguais, né? Então, eu vou ter aqui a força horizontal igual a zero, ou seja, menos o F1 cosseno de 30, mais o F3 cosseno de 60, mais o F1H no nó 1. E as forças verticais, então vai ser menos o F1 seno 30, menos o F3 seno de 60, mais F1V. Então, esse aqui para o nó 1. Já para o nó 2, quais vão ser aqui minhas forças horizontais, né? Então, eu vou ter aqui meu F2, que é dado, né? O F2 aqui. Aí, eu vou ter a decomposição horizontal do meu F1, que é feito de forma análoga ao que eu fiz. Vocês podem fazer aí para conferir. Então, F1 cosseno de 30. Mais o F2H, que é dado também. Mais o H2 aqui, né? Que está atuando aqui nesse sentido do nó 2. Então, também é positivo porque está para a direita, né? E as forças verticais envolvidas são quais? Então, eu tenho a decomposição do meu F1 horizontal, que está para cima aqui. F1 seno 30, mais o F2V, que é essa força aqui, mais o meu V2, que é essa força externa aqui atuando de baixo para cima aqui no meu nó 2. E para o nó 3, o que a gente vai ter então para o nó 3? Eu vou ter o menos o F2, aqui, né, porque está para a esquerda. Aí eu vou ter a decomposição horizontal do F3, que é menos F3 cosseno de 60, mais o F3H, que está aqui, que está para a direita, então é mais aqui, né, positivo. E as minhas forças verticais, eu vou ter, então, a decomposição vertical do F3, que está para cá, né, um pouquinho maior aqui, que é o F3 seno de 60, mais o F3V, que é essa força aqui dada, mais o V3, que é a força atuando aqui de baixo para cima no nó 3. E aí, então, esse F e H, pessoal, que a gente usou aqui, né, o F3H, F1H, F2H, é a força externa horizontal aplicada no nó I, que é onde, né, uma força positiva age da esquerda para a direita, e o F1V é a força externa vertical aplicada no nó I, que é onde a força positiva age para cima. Então, nesse problema, o que eu vou ter? Que é uma força de 1.000 libras para baixo no nó 1, que corresponde ao F1V, que vai ser menos 1.000, e para os outros casos, todas essas forças, tanto do FIV quanto do FIH, vão ser nulas, tá? Então, a gente vai ter aqui
O F, aqui, só para conferir, né? Então, aqui, ó. O F1V no nó1 vai ser menos 1.000, que é, aqui, né? Só voltar. Que é essa força aqui, né? Então, tá atuando para baixo. Então, vai ser o F1V aqui igual a menos 1.000, nesse nó1, né? E o restante do F1H vai ser 0 aqui. O F2H vai ser 0, o F2V vai ser 0. O F3H também vai ser 0, o F3V também serão iguais a 0, né? Então, a única força que a gente tem é o F1V, que é menos 1.000 libras, que é a força que está atuando para baixo no nó 1. Os sentidos das forças internas e das forças de reação são desconhecidos. E a aplicação apropriada da lei de Newton exige apenas a hipótese consistente sobre o sentido. Então, se o sentido for escolhido de forma incorreta, o que a gente vai ter é uma solução negativa, tá? E nesse problema, a gente assumiu também que as forças em todos os membros são de tensão, né, e vão agir de modo a aproximar os nós adjacentes. Então, uma solução negativa corresponde à compressão. E aí, pessoal, o que vocês vão tentar resolver montar, né, através dessas equações aqui para os nós, né? Tanto aqui, eu tenho duas equações para o nó 1, duas equações para o nó 2, duas equações para o nó 3. E a gente tem, então, 6 forças, né, que desconhecidas. Vocês vão tentar montar essa matriz aqui, no meu sistema 6x6, que representa, então, as forças atuando nessa treliça, né? Então, eu vou ter aqui, né, substituindo lá, passam todo mundo para um lado só, né, aqui já está, substituindo os cossenos, os senos aqui correspondentes, a gente vai ter, então, esse sistema aqui, que descreve quais são as forças atuantes na minha treliça. Então, eu vou ter aqui, né, o 0,86 vezes o F1, mais 0 F2, menos 0,5 F3, mais 0 H2, mais 0 V3, mais 0 V2 aqui, mais 0 V3, isso igual a 0. Então, vocês vão achar aqui a primeira do F1. Depois, aqui, a correspondente, né, multiplica aqui, né, vai ser 0,5 F1, mais 0 F2, mais 0,866 F3 e assim sucessivamente, né? Isso aqui, então, correspondente ao nó 1, essas duas primeiras, ao nó 2 e ao nó 3. Então, só calcular aqui reescrever essas equações, né? Essas duas, 4, 6 aqui, colocar elas em forma dessa matriz aqui. Então, esse aqui vai ser o sistema que representa essas forças na treliça. E aí, pessoal, a gente pode observar também que nesse caso eu vou ter que usar o pivotamento parcial para evitar a divisão por elementos diagonais nulos. Então, aqui, como eu tenho a diagonal igual a 0, eu necessariamente tenho que usar aqui o pivotamento parcial, né? Então, utilizando o VCN, vocês vão digitar essa matriz no VCN, aqui minha matriz do lado direito, e vão resolver o sistema com o método de Gauss com pivotação parcial. E aí depois vocês podem conferir, aqui está a resposta, tá? Pausa o vídeo aí para tentar resolver. Vai encontrar esses valores aqui para as forças atuantes na treliça. E aí, como as forças externas não têm nenhum efeito na decomposição LU, esse método não precisa ser implementado várias vezes para se estudar o efeito de diferentes forças externas na treliça. Então, em vez disso, tudo que a gente tem que fazer é efetuar um passo de substituição progressiva e regressiva para cada vetor do lado direito para a gente obter outras soluções. Eu não preciso calcular o pivotamento todo novamente. Então, aqui, né, quando vocês utilizarem fizerem o pivotamento parcial, a gente pode também fazer a decomposição LU. Coloquei a decomposição LU aqui para vocês conferirem. E aí, por exemplo, se eu quero estudar o efeito de forças horizontais induzidas por um vento soprando da esquerda para a direita, então aqui se a gente puder, né, colocar a força, idealizar a força, né, como sendo duas forças pontuais de 1.000 libras nos nós 1 e 2, a gente vai ter então um outro sistema que vai descrever as minhas forças, né, aqui da minha treliça, só que agora a única coisa que eu vou mudar vai ser aqui o lado direito, né, que vai mudar aqui as forças que estão atuando, né, o resto vai ser tudo igual, então não tem que calcular de novo. Então, a única coisa que eu tenho que fazer dado aqui que eu vou ter essa força de 1.000, essa força aqui de 1.000, como é que vai ficar, então,
o meu sistema, né? Como é que eu vou resolver o meu sistema? Então, a gente vai utilizar a decomposição LU, encontrar o vetor à direita, né? E resolver o meu sistema. Utilizando, então, aqui a decomposição LU. Então, nesse caso, o meu vetor F aqui transposto, né? Vai ser menos 1.000, 0, 1.000, 0, 0. Vocês vão descobrir aí através, né? Daqui do análogo a esse sistema aqui, né? Como é que vocês vão resolver, igualar as forças. E aí vocês vão encontrar também o F1 igual a 866, o F2 250, o F3 menos 500, o H2 menos 2.000, o V2 menos 433 e o V3 também 433. Então, o que a gente está fazendo aqui é resolver o sistema, né, com a mesma matriz, só que agora aqui a minha matriz do lado direito é diferente. Agora as minhas forças atuantes são menos 1.000, 0, 1.000, 0, 0, 0. E aí a gente não precisa resolver novamente o sistema de pivotação, né? A gente pode utilizar aqui a decomposição LU para resolver, então, o sistema com essa configuração aqui. E aqui a gente também pode explorar o fato que os elementos individuais da matriz inversa também vão ter uma utilidade para a gente ilustrar aqui as interações, né? Resposta e estímulo para a nossa estrutura. E cada elemento vai representar a mudança de uma das variáveis indeterminadas correspondentes a uma variação unitária de um dos estímulos externos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vocês vão encontrar a matriz inversa utilizando a decomposição LU e fazer a conferência aqui através do VCN, né? No VCN, como é que você encontra a matriz inversa? Vai lá em sistemas lineares, operações com matrizes e a matriz inversa. Na verdade, aqui como o sistema é grande, né? Vocês podem fazer só usando o VCN a matriz inversa, né? Vocês treinam depois a decomposição, encontrar a inversa com a decomposição LU com uma matriz menor 3x3, que vocês podem fazer direto, encontrar a matriz inversa. E aí, o que representa, então, esses elementos da matriz inversa? Então, por exemplo, se eu pegar o elemento aqui, o menos 1, está indicando que eu estou trabalhando com a matriz inversa. Se eu pegar o elemento A32, então eu vou ter que a minha terceira incógnita F3, ela vai mudar 0,866 por causa de uma variação unitária do segundo estímulo externo F1V. Então, se a carga vertical no primeiro nó crescer de uma unidade, o F3 vai crescer, então, 0,866. Então, vocês vão encontrar a matriz inversa, e aí vocês vão ter, quando achar o elemento, né? A32, que vai ser 0,866. Então, isso significa que o F3, né, que representa aqui o F32, vou voltar aqui, né? Então, aqui a gente vai ter o F32, que, não, vocês vão calcular a inversa, né? Que vai corresponder a este elemento aqui, só que na inversa. Representa, então, que quando a carga vertical no primeiro nó crescer de uma unidade, o F3 vai crescer, então, de 0,866, tá? E o fato de alguns elementos da matriz inversa ser zero indica que certas variáveis não são afetadas por alguns estímulos externos. Então, por exemplo, o A13, que vocês encontram na matriz inversa, vai ser nulo. Então, significa que o F1 não é afetado por mudanças em F2H. Né? Então, aqui a gente não vai ter, já que é zero, então não tem mudança, né? No F1 quando a gente faz mudança aqui na força externa F2H. Tá? E essa habilidade, então, de isolar interações em um grande número de aplicações, né? Incluindo a identificação das componentes que são mais sensíveis a estímulos externos e, consequentemente, né, também são mais suscetíveis a falhas, é usado, então, para a gente identificar componentes que podem ser desnecessários. E essa abordagem, né, se torna, então, particularmente útil quando a gente aplica a estruturas grandes e complexas, né? Então, imagina a gente vai ter uma treliça com várias, né, centenas ou milhares de membros estruturais, a gente vai utilizar, né, os sistemas lineares e principalmente aqui o computador para fazer esse cálculo. E as equações lineares fornecem, então, uma abordagem poderosa para a gente ganhar uma visão geral do comportamento desse tipo de estrutura. Beleza, pessoal? Então, vocês vão tentar resolver esse exercício aqui, alguns pontos que ficaram faltando aqui para vocês terminarem. Só voltando aqui, resolver o sistema, né, utilizando pivotação parcial. Encontrar a decomposição LU, né, e resolver o sistema
utilizando agora a força à direita, né? Sendo menos 1000, 0, 1000, 0, 0, 0. Encontrar a matriz inversa e aí fazer a interpretação aqui do que significa esses elementos dados. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima aula. Até mais.